Então, boa noite, pessoal. Chegamos à nossa terceira e última videoconferência da disciplina de Gestão de Pessoas para a especialização de Administração Pública no século XXI. Essa aula, então, ela vai ter como foco os temas carreira, reconhecimento e saúde mental na administração pública. Eu acho, dentre todos os tópicos que a gente trabalhou ao longo dessa disciplina, que a gente foi de uma construção sobre o setor, sobre modificações históricas, para aspectos conceituais, né, de competências, gestão e tal. E, no meu ponto de vista, como experiência em gestão de pessoas, eu acho que esse tema da aula de hoje talvez seja aquele de leitura mais fácil, mas mais difícil de a gente colocar em prática, porque envolve, né, como a gente vinha falando um pouquinho na aula passada, toda a relação interpessoal, o olhar para si, o olhar para o outro, o olhar para o ambiente, né? Então, aqui a gente não tem nada muito previsto. O que pode acontecer entre as relações humanas, da forma como as pessoas interpretam as situações, vão ser muito diversas. Então, assim, por mais que a gente vá nesse momento conversar sobre como essas coisas acontecem e como é de certa maneira esperado, o dia a dia desses aspectos é sem dúvida o mais rico, né, em relação a todos esses temas. Então, retomando as semanas anteriores, a gente foi fazendo uma construção, né, da compreensão de competências como um tripé de conhecimentos, habilidades e atitudes expressos em entregas e contextualizados, a relevância da adaptação das práticas do setor privado ao setor público, não dá para fazer uma mera transposição. Discutimos na semana passada sobre fazer gestão por competências, que é algo um tanto mais ousado e que pressupõe uma visão em relação aos profissionais mais do que em relação aos cargos, né? Ou de competências, que seria gerenciar as competências que se tem de uma maneira talvez um pouco mais concreta. Assim como falamos sobre avaliação ou gestão do desempenho, que são momentos, né? Não momentos, mas são olhares diferentes. A avaliação é algo mais pontual, é um momento, enquanto a gestão de desempenho é um processo que envolve planejamento, acompanhamento, avaliação e a retroalimentação desse desempenho. Por retroalimentação, entenda-se ações variadas em relação àquilo que acontece, que é visto no desempenho, na avaliação de desempenho, e o papel da liderança no meio de estudo, né, com uma grande relevância. E, embora todos esses aspectos não sejam uma responsabilidade exclusiva das lideranças, claro que a área de gestão de pessoas vai subsidiar, instrumentalizar as lideranças de uma forma geral, a forma como as lideranças colocam em uso, colocam em prática esses aspectos vai fazer toda a diferença. Então, entrando no nosso tema dessa semana, eu acho importantíssimo a gente contextualizar um aspecto que é o seguinte: no Brasil, pensando nas três maiores causas de afastamento das pessoas do trabalho, então, né, quais são os adoecimentos que fazem com que as pessoas precisem se afastar do trabalho no Brasil. A primeira dessas causas são lesões, a segunda, transtornos musculoesqueléticos, e a terceira causa são transtornos mentais, transtornos que a gente chama de CID-F. Então, CID é o código, né, que os médicos colocam no momento de um afastamento, e os CIDs-F dizem de transtornos mentais e do comportamento. Mas, bem, a terceira causa não é a primeira, porém, diferente de uma lesão, por exemplo, a pessoa quebra um pé, quebra um braço, distende alguma coisa, ou até no Rio Grande do Sul a gente tem, durante o inverno, crescem bastante as causas respiratórias e tal. Os transtornos mentais e do comportamento, eles costumam ter períodos de afastamento um pouco grandes, claro, se a pessoa quebrar uma perna, talvez fique 3 meses fora, faça uma cirurgia e tudo mais, mas por depressão é comum as pessoas se afastarem por 3 semanas, um mês, e com muita frequência
o trabalho, a relação de trabalho vai fazer gatilhos com essas situações de adoecimento. Então, não raro, infelizmente, são afastamentos que costumam ser reincidentes. E para além dos períodos de afastamento serem, então, grandes, né, como eu comentei, 3 semanas, 1 mês, às vezes em situações mais graves, mais tempo, elas costumam se repetir, né? E, além disso, a gente vai ter um absenteísmo alto ligado a essas questões, que é bem, hoje a pessoa não acordou bem, não vai por um dia ou outro, não chega a ficar 15 dias fora, de modo que entra no INSS, mas costuma ter um número de dias ao longo do ano alto de afastamento do trabalho. Dentre os CIDs-F, no Brasil, as principais causas são depressão, ou seja, um transtorno do humor, ansiedade, que, convenhamos, com o mundo em que vivemos, é raro uma pessoa não ter sintomas de ansiedade. Então, ter sintomas é uma coisa, mas precisar se afastar do trabalho é outra. E alcoolismo e uso de drogas em geral, né, que muitas vezes acaba aparecendo nas histórias de vida dos trabalhadores como formas de estratégias de enfrentamento de situações complicadas no trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas que acaba se tornando por si só um adoecimento. Então, as pessoas precisarem, né, fazer um tratamento para conseguirem se livrar ou pelo menos lidar melhor com essa dependência química. Pós-pandemia, a gente teve uma nova pandemia, né, que foi de transtornos mentais. Então, houve um crescimento altíssimo, em torno de 25%, nos casos de ansiedade e de depressão, e também nos casos de suicídio. Suicídio é um caso à parte, assim, é algo bastante alarmante quando a gente pensa, dentre jovens, é a terceira maior causa de morte de jovens de até 25 anos, se não me engano. A primeira é acidentes, a segunda é violência e a terceira são suicídios. Então, vejam o quão relevante é a gente estar atento à questão da saúde mental, né? Embora no trabalho a maior parte das pessoas já, bem, a maior parte não, mas assim, os jovens estão recém entrando no mercado de trabalho, mas é interessante pensar que também é um ambiente onde a gente tem que ficar atento, né, a todos esses grupos de risco. E jovens são um grupo de risco. Quando a gente fala também no adoecimento psíquico no trabalho, é muito comum um olhar individualizante para as pessoas. Bem, fulano se afastou do trabalho porque aquela pessoa teve um, um adoecimento. É muito comum esse olhar que individualiza e olha para a história da pessoa, que olha para a forma como a pessoa é capaz ou não de enfrentar a partir do julgamento dos outros. Mas é importante a gente lembrar que o adoecimento psíquico no trabalho, ele está sim ligado a predisposições individuais. Lembrem que cada pessoa vive as situações à sua maneira, a partir da sua história, a partir da forma como aquela pessoa significa as diferentes situações, mas também a gente vai ter condições organizacionais que são mais ou menos propícias ao adoecimento. Vão ser fatores de risco no trabalho, alta carga, alta pressão no trabalho. Existe até um modelo que a gente utiliza para analisar assim, essa probabilidade de gerar ou não adoecimento em alguma situação de trabalho, que é a díade entre demanda e controle do trabalho. Então, quando a gente tem uma alta demanda psíquica no trabalho, ou seja, a gente é chamado a tomar decisões, a ser criativo, a desenvolver relações, a se colocar naquele trabalho subjetivamente, mas a gente tem pouco controle em relação a esse trabalho, existe uma probabilidade maior de a gente ter um adoecimento. A questão do burnout está bastante ligada a essa díade da demanda e controle no trabalho. Lembram da época da pandemia? Tem bastante gente da saúde aqui nessa turma. Então, o que a gente via? A gente via os profissionais da saúde fortemente pressionados
com alta carga de trabalho e altíssima pressão, uma demanda psicológica também fortíssima, porque bem estavam ali pressionados lidando com a vida das pessoas e ao mesmo tempo com quase nada de controle, ou seja, não tinha uma previsibilidade do que ia acontecer nesse trabalho, não se tinha as condições, não se tinha como controlar as próprias estruturas desse trabalho, as próprias condições desse trabalho. Então, só tinha que escolher para quem ia o respirador. Tá? Então, assim, ali houve um aumento super importante dos casos de burnout. Inclusive, foi logo depois disso que burnout passou a ser reconhecido como uma doença do trabalho, como um acidente, uma doença como um acidente de trabalho, assim, uma doença que tem nexo causal com o trabalho. Então, também, né, além da alta carga, alta pressão, situações de instabilidade, de mudanças fortes assim no trabalho. Também hoje é para fazer isso, amanhã é para fazer aquilo. Eu dei o exemplo na nossa conferência passada de uma autarquia que estava em processo de privatização. Então, bem, como é que vai ficar? Né? Será que o meu trabalho vai ser mantido? Será que o que eu gosto de fazer vai continuar existindo? Será que eu vou ser vendido junto com a empresa? Será que eu não vou ser? Será que eu vou ser transferido? Para também, né, o trabalho é uma parte importantíssima da vida, mas não está sozinho na vida das pessoas. Então, por exemplo, frente a uma situação de uma possível transferência, que a pessoa não tem controle, como é que fica a vida familiar, como é que ficam os outros vínculos desse trabalhador? Falta de reconhecimento, e por reconhecimento aqui eu quero dizer, não necessariamente ficar premiando as pessoas com promoções ou com valores, né, com premiações pecuniárias, mas o reconhecimento de que o trabalho está sendo feito. A gente vai falar em seguida sobre Dejur. Dejur vai dizer o seguinte: nem o trabalhar, o processo de trabalho nem sempre atinge a sua meta final. Então, o fato de eu ter uma meta relacionada a um determinado atendimento, eu posso ou não atender esta meta, o que não significa que eu não tenha trabalhado para atender essa meta. Então, o reconhecimento ele é importante também do esforço que é feito, do processo de trabalho e não só do resultado final. Quem trabalha em banco tem muito essa queixa, assim, bem, cada mês a meta aumenta. Todo o trabalho que é feito, cada vez que vira um mês, ele desaparece. Que não interessa se no mês passado a pessoa atendeu ou não atendeu a sua meta, não interessa a forma como isso acontece, interessa se atendeu ou não atendeu, é binário, né? Então, isso pode ser um fator de risco bem importante, assim como a existência de assédios, que também é tema do nosso encontro de hoje, no ambiente de trabalho. Vão ser mecanismos de proteção, né? De novo, as características individuais, a forma como as pessoas conseguem ou não lidar com as adversidades, as condições do meio, que a gente pensa em suporte social dos colegas, né? Uma cooperação entre pessoas de um mesmo nível, o suporte organizacional, que diz tanto do reconhecimento por parte não só dos colegas, né? A Dejur também vai dizer que para a gente se sentir realmente reconhecido, não é relevante só, como se fosse pouco, o reconhecimento dos superiores, mas o reconhecimento de beleza que ele diz, né? O reconhecimento das pessoas que conhecem o esforço que o nosso trabalho demanda. Então, só quem conhece o meu trabalho consegue julgar se eu fiz ou não fiz bem o meu trabalho. Vejam que interessante isso. Então, a cooperação serve tanto como um laço social no trabalho, como um ponto de reconhecimento. O suporte organizacional, voltando, então, vai estar relacionado a reconhecimento, né, por parte da gestão, mas também as condições de trabalho, tem ou não tem as condições, os materiais, os prazos, as informações que eu preciso para a realização do meu trabalho, bem como a divisão do meu trabalho. De modo que eu faço algo que eu entendo do que eu estou fazendo, o meu trabalho tem sentido ou não tem sentido? A forma como o trabalho é repartido, é organizado dentro
de um processo faz toda a diferença. Então, eu faço algo por fazer, e esse trabalho parece, assim, aquele trabalho da mitologia grega que é levar uma pedra acima da montanha e todo dia aquela pedra cai de novo. Bom, mas se a gente só pensa naquela tarefa em si mesma, talvez ela seja absolutamente adoecedora, sem o menor sentido. Se eu enxergo que há uma razão para aquela pedra ir voltar todos os dias, né, algo equivalente a isso, talvez eu consiga dar um sentido completamente diferente para o meu trabalho. E isso adquira um sentido de fato, assim, bem, esse meu trabalho maçante, esse meu trabalho que parece que não tem fim, ele é utilizado lá adiante de tal maneira, ele tem tal importância na organização maior desse processo de trabalho. E, por fim, o apoio psicossocial, que eu vou chamar aqui de externo, mas que diz de outros vínculos. Então, por mais que com frequência a gente escute as pessoas dizendo: eu deixo meus problemas fora do trabalho. Ninguém deixa problema fora do trabalho, porque a gente não é estendido, né? É uma pessoa só. Então, essa pessoa tem família, tem amigos, tem uma relação, espera-se, né? Que tenha uma relação fora desse trabalho. Então, na medida em que esses outros vínculos vão ser vínculos que apoiam, que valorizam esse trabalho e que dão uma certa tranquilidade para o sujeito trabalhar, melhor. É muito mais difícil e muito frequentemente eu atendia trabalhadores que vinham completamente desorganizados para dentro do trabalho, porque estavam vivendo uma situação de extremo estresse fora desse trabalho, com a família. Tá, mas o trabalho é importante para manter a família? É, mas se a família não estiver bem, é bem provável que isso respingue, né? Nas condições, na forma como a pessoa vai ter de lidar com o seu trabalho. Então, se está tudo direitinho, né? Digamos assim, a gente tem condições individuais de enfrentar, a gente tem cooperação, a gente tem uma gestão do trabalho que opera de forma saudável e a gente tem um apoio psicossocial externo, mesmo que a gente enfrente adversidades no nosso trabalho, é provável que a gente consiga dar uma canalização adequada para essa adversidade. Agora, quando esses pilares estão enfraquecidos, quando a gente. E eu não estou dizendo que a gente tem que estar 100% o tempo todo, até porque é muito difícil isso acontecer. Mas, em geral, um aspecto, né, vai compensando o outro. Agora, quando está tudo bagunçado, é muito difícil, né, de a gente passar ali por um furacão no trabalho e não adoecer. E aí, nesse texto que eu passei para vocês, ele vai comentar bastante, as autoras vão comentar bastante sobre o conceito de resiliência, que vem, né, então, da física como a capacidade de um material, um corpo voltar à forma original quando sob pressão, mesmo depois de ter sido pressionado, exemplo de uma mola. Na psicologia, a resiliência vai ter a ver com o fato de a gente conseguir se reconstruir, conseguir voltar, né, a um funcionamento saudável mesmo depois de uma situação de adversidade. Então, bom, lá voltando ao exemplo do Covid, por mais que aquele momento fosse bastante adverso, não foram todos os que adoeceram. Então, a gente teve a maioria, né, dos trabalhadores que contaram com resiliência, que conseguiram sofrer e voltar a uma situação de, entre aspas, normalidade. Normalidade é algo extremamente relativo, né, gente? Mas essa resiliência também não está fora do sujeito. Então, na medida em que a gente tem determinados traços de personalidade, a forma como a gente encara a vida de uma forma ampla, vai fazer com que a gente tenha mais ou menos resiliência. Então, que vai permitir que a gente passe com maior tranquilidade, digamos assim, pelos sofrimentos que é fato que a gente vai enfrentar nas nossas situações de vida e de trabalho, não só de vida, não só de trabalho. Aí a gente entra para falar um pouquinho sobre a dia de prazer e sofrimento no trabalho, que é um termo, né, uma expressão trazida por Dejur na psicodinâmica do trabalho. O que é isso? Na década de 80, Dejur, que é esse
carinha aqui na foto, que tá bem mais velho do que nessa foto. Essa foto ele era bem jovem. É um psiquiatra e psicanalista francês que começa nos anos 80 a estudar os processos de adoecimento psíquico no trabalho. Inclusive, nesse livro dele, Loucura no Trabalho, ele conta diversos casos de profissionais que adoecem no trabalho em razão de situações que ele vai relatando ali como casos clínicos. Só que, embora a disciplina, digamos assim, tenha começado com esse nome de psicopatologia, Dejour e o seu grupo lá de clínica do trabalho vão percebendo que a maior parte das pessoas, embora submetida a sofrimentos, consegue não adoecer. Inclusive, o nome da disciplina muda de psicopatologia para psicodinâmica do trabalho, que é o que a gente usa hoje em dia. E eles vão estudando as formas como as pessoas, mesmo perante situações bastante adoecedoras nas organizações de trabalho, e aí eles fazem diversos estudos em grandes organizações como a IBM, por exemplo, na França, e vão entendendo como é que as pessoas se defendem dessas situações. Uma coisa que é central para a Dejour, na psicodinâmica, e que eu mencionei agora há pouco, é o que é trabalhar. Então, para Dejour, trabalhar vai ser preencher a lacuna entre o prescrito e o real. Pensem cada um de vocês em relação ao trabalho de vocês. Na universidade isso não acontece tanto, mas em algumas organizações isso acontece, que o trabalho é super prescrito. Tem lá um script do que é para fazer. Pensem, por exemplo, numa situação de telemarketing, se a situação de trabalho de vocês não permite, né, visualizar isso. Vai ter um script. O cliente fala isso, responde aquilo. O cliente fala X, responde Y. Só que a realidade, ela sempre vai se apresentar diferente da prescrição, por melhor que seja essa prescrição. Então, por mais extensa que seja essa lista lá de possibilidades do telemarketing, com frequência o cliente responde, pergunta, indaga, né, algo que não está na lista. E o que faz, né, o atendente precisa tirar, né, da cartola uma resposta possível. Tanto é que muitas vezes nos dão uma resposta que é uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta. Porque, bom, ali não achou, né, dentro do script, uma saída boa o suficiente. Mas por que, né, essa ênfase no trabalhar ser preencher a lacuna entre prescrito e o real? Justamente para voltar à questão do reconhecimento. Se trabalhar é preencher essa lacuna, a gente precisa colocar a nós mesmos no processo de trabalho, a gente precisa colocar em jogo a nossa inventividade, a nossa capacidade de ser criativo, de compreender, de interpretar, de fazer um vínculo com esse outro ou com esses outros que nos demandam no nosso trabalho. Então, é o sujeito que está ali. E é esse sujeito que precisa de reconhecimento mais do que é o resultado final desse trabalho. E Dejour vai dizer que é justamente quando a gente se confronta com esses imprevistos do trabalho que a gente, né, de certa forma, toma um susto, digamos assim, e se confronta com o sofrimento. Então, o sofrimento de talvez não estar pronto para aquilo, de talvez não ter todos os instrumentos, de talvez não ter as saídas possíveis. E é frente a esse sofrimento que a gente vai mobilizar a nossa inteligência, que é um outro conceito importantíssimo da psicodinâmica. A inteligência prática, a inteligência do trabalho. E quando a gente, então, se confronta e a gente precisa trabalhar, se colocar ali, né, nesse trabalho, é que a gente vai dar um canal, né, para esse sofrimento. Se a gente tiver condições de fazer uso da nossa inteligência, se tiver condições de ter uma saída, então a gente tende a transformar esse primeiro sofrimento em prazer e aquela sensação de alívio, consegui, né? Encontrei uma saída, resolvi esse problema, atendi o meu cliente, sei lá, entreguei o trabalho tal. E quando a gente se vê impossibilitado, na maior parte das vezes, pelas condições de trabalho, a gente entra em sofrimento.
O sofrimento, é importante dizer, não é por si só patológico, né? O sofrimento, ele vai ser esse espaço intermediário, onde a gente, então, vai fazer alguma coisa com ele, seja transformando ele em prazer, seja encontrando uma estratégia defensiva para lidar com esse sofrimento. Se a gente não consegue nenhuma coisa nem outra, e esse sofrimento se acumula, é bem provável, sim, que a gente chegue numa situação de adoecimento. Todo trabalho vai ter situações de prazer e de sofrimento, e é muito comum que as mesmas situações sejam relatadas pelo trabalhador, tanto como fonte de prazer quanto de sofrimento. Então, por exemplo, atender uma meta, tanto faz com que as pessoas relatem que elas sentem prazer em entregar um determinado trabalho, em concluir uma determinada tarefa, quanto, enquanto aquilo não está concluído, é razão de sofrimento. E como eu comentei, assim, ao longo, né, desse sofrer, a gente encontra estratégias defensivas. O que é isso? São formas que os trabalhadores têm, tanto individual quanto coletivamente, de lidar com aquilo que os faz sofrer. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, mas, por exemplo, quando pessoas trabalham em situações de grande risco, por exemplo, o pessoal que trabalha em altura em obra, ou o pessoal que trabalha com segurança pública. É comum, quando são perguntadas a essas pessoas quais são os riscos do seu trabalho, se ela tem medo, as pessoas dizem que elas não têm medo, porque elas já são experientes, porque elas já estão acostumadas com aquilo. Isso é justamente uma estratégia de defesa, porque se a pessoa ficar o tempo inteiro atualizando o quão perigoso é realizar aquele trabalho dela, não vai, ela não tem condições de se colocar em risco diariamente no seu trabalho. E essas estratégias de defesa, elas ora são individuais, que vão ter a ver com os mecanismos de defesa do ego, ou seja, coisas que a gente tem na nossa constituição psíquica como sujeitos a vida inteira, mas também dependem da colaboração, da cooperação dos trabalhadores que atuam juntos. Então, vejam, numa situação, isso eu já presenciei, assim, numa situação de trabalho que envolve riscos. Se ninguém está usando o EPI, por exemplo, ninguém está usando o cinto de segurança para trabalhar lá num andaime em altura, chega um e fala, não, mas olha só, todo mundo precisa usar, porque aquela pessoa parece que atualiza para todo mundo que eles estão se defendendo de um risco que é real. Então, é comum ter uma reação do grupo escanteando, dizendo que aquela pessoa que é medrosa, né? Ou simplesmente a pessoa já entra no grupo sem usar o cinto de segurança, porque, bem, ali existe uma certa convenção grupal que ninguém ousa romper, de que, bem, naquela situação seria bobagem, né? Entre mil aspas, usar aquele cinto de segurança, porque todos eles são experientes e a situação não é tão perigosa assim. Então, vejam que para funcionar como estratégia de defesa, tem que ser compartilhado. Na medida em que chega alguém e fala, não, não é bem assim, algo acontece, né? Algo surpreende nesse grupo. Gente, eu estou indo um pouco além do que está aqui nos slides, né? Porque eu acho que é importante trazer para vocês alguns desses conceitos. Mas esse material que está aqui vai facilitar as leituras de vocês e vai permitir conexões entre os textos da semana, tá? Também, assim, pensando, queria voltar ali, voltando à questão do prazer e sofrimento, né, e voltando à questão da resiliência, a gente vai pensar em vínculos organizacionais, tá? Então, considerando a questão organizacional como um aspecto relevante para o adoecimento ou não no trabalho, tem alguns vínculos que são relevantes de a gente conhecer. Um deles é o comprometimento, que tem a ver com a crença e a aceitação dos objetivos da organização. A gente toma esses objetivos como nossos, e na medida em que a gente faz isso, a gente se esforça em prol, né, desses objetivos, em prol da organização. Vou pular para o consentimento para depois voltar para o entretenimento. O consentimento tem a ver com uma tendência a compreender como bons, justos e adequados, né? Adequadas
as decisões que são tomadas, geralmente por pessoas que estão em posições de liderança na organização, e uma certa obediência de normas, de regras, de uma forma de fazer. E aqui não significa fazer as coisas simplesmente por fazer, mas entender como a gente vai estar mais comprometido a uma organização na medida em que esse consentimento opera de uma forma real. O que eu quero dizer? Se eu estou submetida a uma hierarquia organizacional e eu não sou completamente rebelde, eu tendo a seguir as normas que vêm de uma hierarquia, certo? Só que eu posso fazer isso de uma forma exclusivamente instrumental, eu faço porque eu não sou boba, porque eu entendo quem manda e quem obedece, ou eu faço porque eu valorizo essas decisões. Então, sem dúvida que no nosso trabalho, muitas vezes a gente faz porque é mandado fazer mesmo, sem um consentimento genuíno, mas tende a ser melhor esse vínculo na medida em que a gente valoriza, em que a gente deposita uma confiança e um crédito nisso que nos é solicitado a fazer no trabalho. E o outro vínculo, é um vínculo que eu acho importantíssimo para pensar, especialmente no serviço público, que é o do entrincheiramento. O que é isso? É a boa e velha gaiola de ouro. Então, assim, a gente fica ou não fica numa situação de trabalho na medida em que a gente avalia o que a gente ganha ou o que a gente perde estando ali. E pensando na questão de mercado de trabalho, de salários, de estabilidade, de tudo mais, uma pessoa que está no serviço público tem uma estabilidade e uma garantia salarial que não consegue em muitos setores do mercado de trabalho privado. Então, é muito comum a gente perceber que as pessoas preferem, às vezes, fazer um trabalho que elas gostam menos, mas que paga bem e que dá estabilidade, do que lançar-se, né, ao sonho que pode não pagar tão bem, que pode ser muito mais difícil. Então, é muito comum a gente ter pessoas, especialmente no serviço público, isso nos meus anos de Petrobras, eu vi muito as pessoas dizendo, eu estou aqui porque aqui paga as minhas contas e eu não vou ser demitido, mas a minha vontade mesmo era de fazer uma outra coisa. Inclusive, muita gente deixava esse sonho para aposentadoria. Mas vejam que só ficar numa organização em razão do entrincheiramento dificilmente vai fazer com que a gente se sinta comprometido e com uma relação legal de consentimento com a organização. E lá, quando eu falei antes, de dar sentido para o que eu faço, de me sentir reconhecida, de me reconhecer em relação ao que eu faço, isso fica a desejar, né? E eu acho interessante sublinhar que é uma avaliação cognitiva, ou seja, a pessoa pensa a respeito. Quanto eu ganho? Quanto paga no mercado? Quanto tempo eu vou precisar desenvolver da minha carreira para ganhar o que eu ganho aqui, né? E isso que muitas vezes no serviço público os salários ficam até um pouco abaixo do que se ganha no mercado privado. Mas tem outras questões, tem o salário indireto, os benefícios, a própria estabilidade. Tá? Então, na medida em que é maior a percepção de perda, maior o entrincheiramento. Como é que se relacionam esses aspectos, tá? Então, quanto mais as pessoas são resilientes, mais o sofrimento vai ser utilizado como motor para alguma mudança. Então, bem, se eu estou fazendo um trabalho no qual eu não me sinto competente, eu não estou suficientemente satisfeita com o reconhecimento que eu estou tendo, ou com o meu próprio reconhecimento em relação ao meu trabalho, isso está me gerando um sofrimento. Se eu sou resiliente, eu tendo a fazer alguma modificação para atender aquilo que eu espero. Então, é boa e velha história. Eu tento me aproximar do meu ideal de eu, onde é que eu gostaria de estar onde eu estou, né? E aí fazer essa aproximação. E também, assim, frente a outras situações. Então, bem, eu tenho um chefe assediador, né? Nosso seguinte tema em seguida aqui. Como é que eu lido com isso?
tá? Se eu sou mais resiliente, eu tendo a levar isso pelas vias mais saudáveis possíveis dentro de uma organização. A nossa possibilidade, então, né, de encontrar essas estratégias vai ser um conjunto, tanto cognitivo, de saber como é que eu posso lidar, de pensar, né, cognitivamente em alternativas, quanto do quão inteira a pessoa tá para conseguir reagir comportamental e emocionalmente. E aqui, né, vou dar uma certa agilizada para a gente conseguir conversar sobre os diversos temas, mas pensando numa relação entre esses construtos. Quanto mais resiliente o sujeito, mais prazer ele tende a ter no trabalho, consequentemente, mais comprometimento, mais consentimento e mais entrincheiramento. Na medida em que eu estou vinculada emocionalmente com o meu trabalho, em que eu me sinto comprometida com a organização, em que eu percebo que as escolhas são adequadas dentro dessa organização, maior vai ser o meu entrincheiramento. Caso contrário, se eu estou sofrendo muito no meu trabalho, se eu não suporto o meu dia a dia, naquela balança lá do que eu perco e o que eu ganho, bem, talvez eu prefira a insegurança do que o sofrimento, certo? Então, baixa o entrincheiramento. Então, também, na medida em que a gente tem menor resiliência, a gente vai tender a ter um maior sofrimento, que vai gerar menos comprometimento, menos consentimento e menos entrincheiramento. Então, vejam como a saúde mental, e vou simplificar aqui a saúde mental, tendo como um certo resultado a resiliência, vai ser relevante para os resultados no trabalho, né? Então, a gente vai ter um maior comprometimento e maiores resultados das pessoas no trabalho. O que nos faz pensar no tema seguinte, que é o tema das carreiras. Então, né, olhando para o entrincheiramento como aquele momento de escolha, sigo aqui ou não sigo aqui, né, é importante a gente olhar para as carreiras na atualidade. Então, se percebe já hoje em dia que, mesmo dentro do serviço público, os índices de turnover, né, que é a rotatividade de pessoas nas organizações, já aumentou bastante em comparação ao que era a questão de 10 anos atrás. Quando eu entrei na Petrobras, por exemplo, que foi em 2007, raramente alguém pedia demissão. Inclusive, em algumas situações, a pessoa tinha praticamente que justificar por que ela estava pedindo demissão, porque não era absolutamente comum isso acontecer. Nos últimos anos de Petrobras, já era muito mais comum ver pessoas mudando de carreira. Foi meu caso, inclusive. Na URGS, eu participo das reuniões de colegiado da Escola de Administração e em 2 anos do mandato de colegiado, a gente já teve pelo menos 3 situações de pessoas saindo, né, mudando seu vínculo com a universidade, fosse pedindo licença não remunerada, fosse mudando o vínculo funcional para sem exclusividade e 40 horas, né? Daí para a pessoa poder ter outras atuações fora. Então, acho que esse pequeno recorte super dentro da minha realidade, tá, gente? Mas acredito que vocês também estejam vivenciando isso. Mostra que as pessoas não têm mais vínculo de longo prazo, ou não a totalidade de pessoas tem mais vínculo de longo prazo nem com o serviço público. Tradicionalmente, não só no serviço público, mas esses vínculos assim eram com as organizações privadas também. Então, era comum a pessoa entrar numa organização e trabalhar ali sua vida inteira e ir crescendo. O sucesso era ir galgando, assim, tal qual esse desenhinho aqui, os diferentes degraus da escadinha, né? E, claro, não tinha função de presidente para todo mundo, mas a pessoa ia subindo, né, dentro da sua ambição e da sua capacidade, da sua qualificação dentro das organizações. Passados os anos, com as mudanças, especialmente pós-década de 90, né, em que o mercado muda, em que o trabalho muda, a gente começa a falar em carreiras de outra maneira, não mais as carreiras tradicionais, mas 2 conceitos, as carreiras sem fronteiras e as carreiras proteanas. O que é isso? Carreira sem fronteira é aquela que não conhece fronteiras nem organizacionais, nem geográficas. Então, o sujeito
organiza, né, a carreira voltada a partir dos seus desejos, a partir do que ele quer. E se eu quero crescer, mas eu não posso crescer nessa organização, então eu cresço na outra organização. Agora eu preciso fazer um outro movimento, vai para uma terceira. Então é muito comum a gente ver os vínculos das gerações mais jovens, assim, vínculos de 2, 3 anos com as organizações, e eles relatam isso assim com uma certa continuidade do que vão buscar em cada lugar, de quais foram os desafios, do que aprenderam, do que isso os levou para a próxima. E a carreira proteana tem esse nome em razão do deus Proteu, da mitologia grega, que era um deus marítimo, né, que mudava de forma conforme a necessidade. Então, agora tem que ser monstro, agora tem que ser sereia, agora tem que se transformar numa tempestade. E assim são também as carreiras. Então, a gente vai transformando essas nossas carreiras na medida do que a gente percebe no ambiente. Agora eu preciso desenvolver competências de tal tipo, agora eu preciso dominar um idioma, agora eu preciso ampliar meu network. Então, vejam, né, que também esse olhar para a carreira vai se dando a partir dessas transformações a cada tempo, a cada contexto. Agora é preciso entender um pouco mais de inteligência artificial e tal. E as trocas entre os trabalhadores e as organizações não vão mais ser, obviamente, né, trocas de longo prazo, um compromisso vitalício. Mas, bom, agora o objetivo deste profissional nesse grupo é tal objetivo, né, para a organização, para o profissional, e vai se dar uma troca mais utilitária. E as pessoas vão traçando essas estratégias. Isso acontece também no serviço público. Então, foi feito um estudo que eu quero. Não passou aqui? Peraí. Foi feito um estudo numa secretaria de Estado, né? Que vai mostrar que foi feito um estudo de caso, ou seja, não é algo generalizável, mas é algo que nos leva a pensar como em outras estruturas isso se apresenta, e a forma como os trabalhadores vão tratando as suas carreiras no serviço público vai estar bastante próximo da carreira proteana, ou seja, que competências eu vou adquirir, que relações eu vou adquirir e como é que eu vou utilizar, eu como profissional, não como servidor, vou utilizar isso em prol da minha carreira. Bom, então eu estava aqui numa carreira de nível médio, mas eu fui adquirindo tais e tais conhecimentos, agora eu estou apta a fazer um outro concurso, porque eu aprendi, sei lá, sobre tais temas que eu não conhecia antes da minha formação original. Ou eu fui adquirindo determinados conhecimentos e determinados relacionamentos e tais experiências de modo que eu possa alçar uma carreira no setor privado. Então, essa pesquisa foi mostrando que, embora a gente esteja falando aqui, nesse contexto de pesquisa do serviço público, foi já observado, dentre esses trabalhadores, um comportamento em relação às carreiras bastante próximo do mercado privado. E isso frente também a limitações estruturais, né, das carreiras no serviço público. Ou seja, a gente no serviço público vai crescer dentro de um determinado cargo com uma certa limitação, né? A questão da meritocracia que a gente discutiu e quanto isso pode ou não pode operar ali, vai ter certas limitações que no contexto privado não vai ter, vai ser bem diferente. Então, esses mesmos servidores estão dentro de um contexto que os faz ver numa comparação com os seus pares que estão fora desse serviço público, com o que se observa de mercado, com as comparações que cada um faz e volta para o entrincheiramento. Estou ganhando o suficiente aqui, o quanto estou me incomodando, né, em amplo sentido nesse meu trabalho, e o quanto eu estou sendo, o quanto eu percebo que eu estou sendo recompensada nesse trabalho. Vale ou não vale essa equação? Se eu for para o mercado, como é que está essa relação? Eu ganho mais, eu ganho menos, eu trabalho mais, eu trabalho menos, eu trabalho mais, mas eu tenho um trabalho que tem mais sentido, e eu ganho menos, e como é que fica? Então, volta, né, esse olhar que a gente vai fazer para a carreira, que não é mais um olhar de carreira tradicional, mas é um olhar
da carreira, de como eu significo essa carreira, dos meus interesses, da percepção de sucesso como ligada ao sucesso que o sujeito percebe, não necessariamente ter subido 5 degraus é o que vai ser entendido como sucesso, né? Então, volta-se a fazer aquele cálculo do que é mais penoso, sair ou ficar, tá? Com alguma frequência a gente observa, e é muito interessante pensar nesse título, burocrata proteano, como aquele concurseiro que volta e meia refaz concurso, busca uma nova inserção a partir desse cálculo que é feito, né? Do quanto se ganha, do quanto se trabalha, do quanto tem sentido, do quanto tem status aquele trabalho que é realizado, mas tudo isso a partir da autoavaliação. Então, dentre essas pessoas pesquisadas, foi muito comum esse relato. Aqui eu vou passar, gente, mais rápido, que era de um texto da leitura complementar, mas que eu quero trazer as imagens aqui para vocês, que trata das percepções e atitudes de gestores e de funcionários, né, de servidores sem funções de liderança, sobre gestão estratégica em um determinado setor, tá? E vejam que interessante para a gente pensar projetivamente, né? Ou seja, quando a gente desenha, a gente controla menos do que a gente está fazendo, sobre as percepções dos funcionários em relação à gestão de pessoas. Então, um estava atrás das grades com uma bola de ferro, assim, de prisioneiro. O outro mostrou, dois, né, fazem desenhos parecidos, mostrando grupos diferentes de pessoas, ou seja, tem alguns são mais iguais do que os outros, né? Mais ou menos isso assim que se observa a partir desses dois desenhos, de que por mais que houvesse regras, essas regras estavam fortemente vinculadas a grupos dos quais se participa ou não. Então, uma questão de relacionamentos, uma questão política. E se a gente pensa, voltando aqui, né, nessas percepções, a gente certamente não tem muitas condições de canalizar corretamente esse sofrimento. Assim, parece que essas pessoas externam, né, uma situação de uma vivência de injustiça, de não serem suficientemente autônomos nos seus trabalhos, de não serem, enfim, vistos como iguais, né, no trabalho. E por fim, então, chegando no tema dos assédios, eu acho importante a gente se questionar se a gente está falando de um fenômeno que é individual ou que é social, né? Ou seja, a gente no Brasil tem uma situação de assédios que são praticados em toda a nossa história, que antes era numa relação senhor-escravo e que hoje ela é atualizada, uma situação organizacional em muitas ocasiões, né? Não significa que todas as relações organizacionais produzam assédios, mas dada a precarização das relações, toda uma ética de trabalho que vai se perdendo, é muito comum a gente observar situações de assédio. De modo que não é só um fenômeno individual, mas tem algo de social aqui. Da onde surge? A gente já está no fim da apresentação, tá, gente? O tema do assédio moral no trabalho, ele já começa a ser pesquisado em torno de 25 anos atrás, e no Brasil ele chega no início dos anos 2000, especialmente com a Maria Esther de Freitas e com o Eloane, que são os principais expoentes. O Eloane, inclusive, vocês tiveram um texto ali para ler. E como é que se caracteriza, então, o assédio? Condutas que sejam abusivas, manifestadas por comportamentos, palavras, gestos, condutas de uma forma geral, que gerem danos à integridade física ou psicológica e que tendem a colocar em risco, né, o vínculo de trabalho. Porém, a gente não pode dizer que uma situação pontual seja uma configuração de assédio. Para ser entendido como assédio, vai ser um esforço repetitivo, né? E intencional. Não é alguém que chega num dia ruim e grita com todo mundo, mas algo que acontece direcionado e sistematicamente, tá? O Eloane vai dizer que tem uma intencionalidade
E uma constante deliberada desqualificação da vítima. Em geral, um assédio tem um foco. Vai ter alguém que sofre o assédio. Quando aquilo é generalizado, a gente provavelmente tem uma pessoa inadequada para aquele ambiente, seja um gestor, seja uma pessoa sem função de liderança, um par, mas que destrói a convivência coletiva. Assédio, gente, é diferente de conflito. Uma vez eu recebi um grupo de trabalhadores se dizendo assediado pelo seu supervisor. Mas o que está acontecendo? Está cobrando que a gente faça tal coisa que a gente não quer fazer. Bom, mas na função do supervisor, né, inclui a gestão de um grupo. Então, vamos ver a forma como isso está acontecendo. Mas cobrar o trabalho não é assediar. A forma de cobrar o trabalho pode ser assediar, mas exclusivamente a cobrança por resultado não vai ser. Conflitos são naturais, tá, gente? Mas assédio, como eu disse, tem uma intencionalidade e tem vítima, digamos, né? Tem foco. Pode acontecer horizontalmente entre pessoas de um mesmo nível hierárquico. Bem, então eu compito com a Marissa aqui por alguma coisa, vou dar um jeito de escantear a Marissa, vou começar aqui a assediá-la. Descendente, o que é muito comum no setor privado, que é de a gente ter alguém com uma posição, né, maior do que o outro, e esse que está na posição superior assedia moral ou sexualmente, né, quem está abaixo. Ascendente, que é algo que só no serviço público, né, que não só, mentira, isso até pode acontecer de uma forma mais sutil no setor privado, mas é infinitamente mais comum no setor público, que é uma equipe que decide, a Alejandra comentou sobre isso, uma equipe ou um indivíduo que decide assediar, né, decide agredir psicologicamente a pessoa que é colocada nessa posição de liderança, às vezes porque não concorda, ou porque tem inveja, ou porque não valida por algum motivo. E misto, a gente vai ver que às vezes um assédio que começa descendente ou ascendente acaba ganhando apoio, por incrível que pareça, dos pares. Tá? E o assédio, obviamente, pode levar ao adoecimento, porque ao longo desse processo, a pessoa que é assediada começa a duvidar de si, começa a ser induzida ao erro, ou seja, começa a cair naquelas armadilhas que o assediadora vai armando. Então, por exemplo, se provoca a pessoa até o extremo e a pessoa tem um ataque de fúria e diz, olha como é desequilibrada. Então, a pessoa passa a duvidar de si, né? Porque ela está agindo tal qual ela está sendo acusada de agir no assédio, mas aquilo é totalmente uma indução ao erro. É comum que o assédio moral comece, de certa forma, inofensivo, com uma brincadeira e que vai sendo tolerada. Muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa, as pessoas sequer acreditam que aquilo está acontecendo e aí ficam sem ação. E aquilo vai aumentando, vai, né? Que nem tal qual uma bola de neve, assim, ganhando um vulto imenso. É muito comum que as vítimas evitem fazer denúncias, seja por medo de retaliação ou até mesmo de perder o emprego. E muitas vezes, pares, pessoas que são testemunhas, acabam não denunciando, seja por medo de retaliação ou por egoísmo. Antes ele do que eu, né? Então, assim, se eu for falar sobre isso, é capaz disso voltar contra mim. Da mesma forma como com alguma frequência colaboram com o agressor, né? Se eu não fizer a brincadeira, entre aspas, tá, gente, junto aqui com os meus colegas, é capaz de daqui a pouco isso se voltar contra mim. Então, eu vou entrar aqui na onda, vou pegar no pé de alguém, né, que está sendo assediado, justamente para me proteger. E também costuma ser maior uma tendência de omissão quando o assédio acontece em outro nível. Por exemplo, no nível da gestão, está acontecendo uma situação de assédio, quem está embaixo dificilmente vai se meter, né, nessa situação com receio de que algo possa respingar em si. Vou falar muito brevemente aqui sobre características, né, dos assédios, mas, por exemplo, recusa de comunicação direta, quando alguém é ignorado completamente, quando uma pessoa é desqualificada
verbal ou de forma comportamental, por exemplo, aquele revirar de olhos, uma risadinha toda vez que alguém abre a boca, né? O desacreditar, então tá vendo, fulano não sabe o que tá fazendo, cada vez que ele fala é bobagem, só faz pergunta burra, né? O isolamento às vezes acontece por total incompetência da organização. Então, por exemplo, alguém volta de licença e precisa ser reclassificado dentro da organização. A pessoa fica 6 meses sentada numa mesa, numa salinha sem trabalho. Vai e entra na justiça acusando assédio e ganha, porque né, gente? Assim, é preciso um preparo, não é responsabilidade da pessoa que está voltando a organizar o seu novo espaço de trabalho. Isso precisa ser pensado pela organização. O constrangimento, que tanto pode ser o de ridicularização, que eu comentei antes, mas também de alguém ser aquela pessoa que sempre fica com as tarefas piores, assim. Estava esses dias numa aula comentando sobre esse tema e uma menina que trabalha, é a única mulher dentro de uma equipe masculina, dizendo que toda vez que tem uma reunião pedem para ela buscar o cafezinho. Sendo que não tem nada de errado buscar o cafezinho, porém, qualquer um deles podia buscar, mas pedem para ela porque é mulher. Claro, ali, assim, do que ela comentou, não me parece uma situação de assédio, né? Porque em outras situações não acontece nenhuma desvalorização, ou melhor, acontece em situações diversas de machismo, mas não necessariamente um assédio em relação a ela, e o que aparece ali é uma total falta de percepção, né? Então, mas se isso acontece somado a outras situações de constrangimento, de desqualificação, enfim, isso pode sim ser tipificado como assédio. A indução ao erro, que eu já comentei, e o assédio sexual, gente, que é a utilização do ambiente, né, de trabalho, mas assim da posição que se ocupa nesse ambiente de trabalho para obter vantagens de cunho sexual. Então, já escutei relatos de pessoas que disseram: o fulano e a fulana estão saindo. Se ela não sair comigo também, eu conto para todo mundo. Não era nem aquela coisa de vai buscar uma promoção. Não, era realmente assim uma chantagem de cunho sexual. E o que é importante de colocar? O assédio sexual hoje é entendido de forma muito mais ampla do que antigamente. Então, antigamente talvez fosse uma coisa mais caricata, então se sair com o chefe para ganhar a promoção, aquilo era assédio. Não, mas hoje em dia o fato de se compartilhar informações que possam constranger a pessoa, relatos de situações íntimas, imagens, enfim, isso já pode ser considerado assédio se ocorrer numa situação de trabalho. E outro aspecto que é importante é que assédio não é cantada, né? Porque uma vez, embora no ambiente de trabalho possam, né, e frequentemente acontecem situações de envolvimento afetivo, quando se fala de uma paquera, as pessoas estão em mesmo nível de poder, né? Pode ser pessoas de diferentes níveis hierárquicos, mas uma negativa não gera um revés, né? Então, assim, o fato de alguém dizer que não está interessado naquela relação não gera um prejuízo, né, para si. Enquanto numa situação de assédio, uma negativa já tem um prejuízo no sentido de ou uma desmoralização ou algo que vira um assédio moral. Na sequência, a pessoa passa a ser perseguida, chantageada, difamada, né? Tudo isso configura-se um assédio sexual, tá? Deixei nessa apresentação, eu deixei as referências, gente, porque eu utilizei bastante outros materiais, além daqueles que estão previstos nas leituras de hoje, da semana. Então, caso vocês desejem conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, aqui estão as referências, tá? Depois a gente fala sobre atividade avaliativa 3, mas agora eu queria escutá-los, né? Queria discutir com vocês esses temas e, de uma forma geral, em relação à nossa disciplina amplamente, assim. Como é que foi?
um de cada vez. Como era bastante conteúdo, eu falei mais rápido hoje, gente, mas depois. Oi, Ok. Alejandra. Tá. Já que ninguém vai falar, eu sou sempre a que falo primeiro, usualmente. Tu abre. Pois é, né? Eu fiquei um pouco pensando no que a senhora falou deste balanço que a gente faz, né? Isso, eu acho que também é uma coisa bem geracional. É, Antes era o trabalho que tu tinha que estar ali para manter a família, nesse caso, que seja, como que sim, que o trabalho era o central. E uma coisa que talvez está mudando é que as pessoas já não querem esperar a aposentadoria para disfrutar da Uhum, vida. uhum, Querem disfrutar, querem trabalhar para viver e não viver para trabalhar. aham, E algumas vezes quando a gente trabalha no que gosta, né, isso se confunde um pouco. Algumas vezes chega um momento em que a gente pensa, tá, sim, eu gosto de trabalhar isto, mas isto está meio. Eu estou desfrutando, estou vivendo ou estou só trabalhando? uhum. E, Muitas vezes, essa escolha a partir do que a gente gosta vai sobrepesar em relação aos outros fatores, né? Como a questão até sim, da remuneração. Então, às vezes, a pessoa prefere, claro, né? Dentro do que é o limite da pessoa. Eu prefiro obviamente. ganhar menos, mas fazer algo que tenha mais sentido para mim. E também eu prefiro ganhar menos ou não trabalhar o tempo todo porque eu quero fazer outras Perfeito, o coisas, equilíbrio. equilíbrio. Então, isso eu acho que ainda não se fez, isso no serviço público tá, no meu caso, por exemplo, que eu tenho o cargo de chefia, o cargo de chefia é na palavra, porque Uhum. na remuneração, eu vou dizer, não que o dinheiro seja importante, mas também se conecta com o que a senhora falou do reconhecimento. Isso. Então, eu tenho esse cargo de chefia, mas não tenho redução de carga horária como professora, por exemplo. Então, Uhum. na verdade é que na prática eu tenho dois cargos de 40 horas por semana. Uhum. E que horas tu É, vive, né? Exatamente. Então, a gente começa a pensar assim e tu diz, tá, mas quando vemos reconhecimento? Obviamente também eu encontro reconhecimento em outras coisas, não só Uhum. na parte de dinheiro, sino também talvez no impacto que a gente faz tem e esse tipo de coisas. Mas eu vou dizer que algumas vezes isso ficou na minha cabeça porque um pouco como estou me sentindo agora, desculpe que eu fale assim meio Aham. más pessoal, mas neste momento estou me sentindo se realmente vale a pena todo o trabalho que estou fazendo e se Perfeito. realmente não deveria deixar um pouco e procurar nivelar mais. E eu acho que isso é uma coisa que também faz a gente adoecer. Sim. Assim, o que que vai ser mecanismo para ti, né, Alejandra? O quanto o sofrimento em algum momento for maior do que o prazer em dar conta disso. Porque mesmo que financeiramente o cargo de chefia não seja, não tem uma remuneração que vale a pena, digamos, pelo trabalho, pela quantidade de horas, acaba sendo um reconhecimento, né? O cargo em si. O que vai te confrontar com outras coisas. Será que a equipe te faz esse reconhecimento ou não, né? Tem o reconhecimento de beleza dos teus pares, de beleza é aquele dos pares, né? De reconhecerem o esforço pelo trabalho. Então, acho que passa um pouco esse entrincheiramento. Ai, obrigada, Mauro. Esse entrincheiramento passa também por aí, né? Não necessariamente com um vínculo, manter-se ou não manter-se na universidade, mas com a ocupação desse cargo. Comentando assim, né, sobre a Petrobras, teve alguns momentos, o salário lá é completamente acima da média de mercado, né? E sim, tem um trabalho bastante intensivo, né? O meu papel lá, como profissional de nível superior, eu trabalhava 40 horas e eu tinha nenhuma flexibilidade, mas nenhuma.
qualquer 5 minutos que se tivesse. E assim, foi uma coisa que foi se degradando, porque assim, algumas coisas foram perdendo sentido em razão dos desmandos. Então, foi acontecendo uma série de coisas que foram me fazendo repensar, só que ao mesmo tempo era um salário muito bom. Saio ou não saio, né? Aí quando eu tive meu segundo filho, eu falei, não volto, dá licença, mas não volto de jeito nenhum, porque eu preciso ter flexibilidade. Não quero deixar as crianças vendo só de noite, né? E nisso saiu minha nomeação do concurso que eu tinha passado na URGS um pouco antes. Mas nem pensei na questão financeira. Tinha um outro aspecto ali. Claro, me ralei em aspectos financeiros, mas pensando na escolha, que foi algo para além, né, disso. Claro, assim, também não era uma questão de ficar sem salário, era uma questão de reorganizar alguns aspectos. Ok, deu tudo certo, mas ali o que pesou foi isso. Eu deixei para você, gente, a partir da fala da Alejandra, na questão geracional, um título que é It's All Work and Play. É um vídeo que está no YouTube que mostra, assim, é um vídeo meio publicitário, mas ok, que mostra as transformações do trabalho para diferentes gerações. Então, ele é muito bonitinho, assim, de a gente ver como é que era a geração dos baby boomers. Trabalhavam para poder casar, comprar uma casa, casar, ter filho e se aposentar. Aí começava a diversão, né? Depois, os geração X competitivos que vendiam a mãe e entregavam, assim. Mas muito interessante esse vídeo, é um vídeo de 10 minutos que faz assim essa leitura das carreiras, né? Do que se espera das carreiras e do trabalho. Mas quem mais, gente? Que mais que ficou para vocês, assim, desse tema de hoje ou da disciplina de uma forma geral? Assim, queria escutá-los um pouco. Hoje a gente está num grupo pequeno, né? Acho que é às vésperas do carnaval. No meio de 2 feriados, né? Isso. Teve Navegantes na sexta e tem o Carnaval na próxima Semana que semana. vem. O pessoal Tecnicamente emendou. sexta-feira, né? Que o pessoal já sai. Sim. Faz sentido para vocês, assim, a conexão entre os temas? A professora Janaína mandou no chat. Aham. A disciplina nos causa bastante reflexão em diversos aspectos. Também ocupo agora um cargo de chefia, mas me vi em tantas situações que passei ao longo de diversos locais de trabalho que atuei. Sempre levo essas vivências comigo e tento lidar. Aham. A gente aprende, né? E isso é também o dar significado. Ah, que bom, Tassiane, gostou, foi enriquecedor, fez sentido entre os assuntos. Porque a gente, na medida em que a gente passa por alguma situação, qualquer que seja, boa ou má, a gente geralmente lembra mais das que a gente sofreu, tá? Mas ok, tudo bem. Talvez isso seja um pouco da nossa neurose, né, que faz. Mas se a gente puder pensar sobre o que aconteceu e fazer diferente daquilo que não foi confortável, sabe? Então, bem, fui numa situação de feedback, mas não me senti confortável, achei que não estava, pensando na aula passada, não estava preparada, achei que os exemplos que eu dei não diziam bem da situação. Legal, tudo bem, para a próxima a gente faz diferente. Não precisa sofrer demais. Sofre, ok? A gente sofre. Mas que se utilize isso, né? Porque senão fica sofrimento por sofrimento. Ai, que horror, eu sou ruim. Bom, vai continuar sendo, né? Porque se a gente não aprender, não vai para lugar nenhum, assim. Acho que tá aí um bom exemplo, um motor de resiliência que a gente pode ter ou não, né? Alejandra, e a situação de assédio, assim, da forma como a gente falou, fez sentido para ti? Sim, sí, eu já tinha olhado o curso que está Uhum. como material adicional Aham. ali, e, mas eu acho que pessoalmente eu estava esperando muito esta disciplina porque a parte, para mí a parte más, que foi mais difícil de ter um cargo de gestão foi a gestão de pessoal justamente, Sim. não só no sentido de
de dizer, tá, tu faz isto, tu faz aquilo, senão de gerar um ambiente confortável para trabalhar e de lidar com o conflito que também aparece e os problemas e o mais difícil é até onde a gente permite e até onde a gente fica mais rígido. Isso talvez é mais fácil quando eu tenho pessoas que não conheço, mas fica mais difícil quando a gente almoça todos os dias com as pessoas, né? Tem intimidade. Pois é, então a gente fica assim, mas tu conhece tua família, mas ao mesmo tempo tu tem que dizer, olha, tu faltou outro dia e não me avisou, que seja. Isso foi muito difícil para mim, me causou muito sofrimento, já que vamos usar os termos certos. Então, para mim, eu estava esperando muito esta disciplina e, no meu caso, eu consegui botar em conceitos, como organizar o que estava acontecendo. Ai, que bom. Nos conceitos formais e, de alguma forma, também isso me ajudou a entender algumas coisas. Perfeito, Então, que eu bom. gostei muito. Que bom. Sim. Henrique, a Marzoé, não sei se apareceu. É a tua primeira aula, eu acho, né? Ao vivo, assim. Você estava conseguindo acompanhar a Juliana? Ah, tá aqui. A Marta respondeu. Penso que é um assunto muito complexo e sem uma receita, exato, pois envolve pessoas, personalidades e bagagens individuais, o ambiente, exatamente. É a velha história do previsto versus o real, né? A gente não consegue deixar tudo planejado. Tassiane, por favor. Oi. Oi. É engraçado que hoje de tarde eu estava até conversando com minhas colegas sobre como que eu comecei agora uma semana a acompanhar o BBB, justamente porque eu gosto de observar o comportamento das pessoas e como que elas ficarem presas num lugar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, como que elas reagem às coisas, como que elas vão lidar, porque o nosso trabalho é um pouco isso. A diferença é que a gente vai para casa de noite e descarrega um pouquinho. Pouquinho, Mas a porque às gente vezes fica tão pouco tempo em casa, né? porque eu falo para os colegas, gente, a gente tem que tentar se dar bem, a gente passa mais tempo entre nós do que com a nossa família em casa. Uhum. Mas é uma coisa que a gente reparou, nós que entramos no último concurso para a Secretaria da Saúde, o estranho que é chegar num lugar, ter colegas que trabalham juntos há 20 anos e não se darem bem. E nunca Uhum. nem tentado resolver, não ter uma preocupação com resolver isso. E daí é uma coisa que eu estou tentando fazer diferente do que o meu colega fazia antes no RH, porque o meu colega, ele odeia o RH, ele gosta da parte financeira. Ele só estava lá naquele lugar porque não tinha ninguém para fazer aquilo. E as lideranças no serviço público vêm e vão, né? Quem continua somos nós. Quem fica com o Uhum. problema para resolver somos nós. Então, somos nós que temos que tentar organizar as coisas. Aí eu estou tentando fazer um pouquinho. Nós vamos fazer uma. Tive sorte que a coordenadora que nós temos agora concordou comigo sobre essas coisas. Então, esse ano todo a gente vai fazer uma série de atividades e capacitações para melhorar o trabalho em equipe, a comunicação, Uhum. a violência no local de trabalho, o assédio entre colegas. Nós vamos tentar começar a fazer isso. Se vai dar resultado, a gente não sabe. Mas, que nem eu disse, eu não espero que os antigos mudem, eu espero que os novos não comecem a ficar como os antigos. Mas assim, em relação ao tema do assédio, eu acho que tem assim um limite que é permitido e o que não é. Assim, daqui é a velha história do limite, daqui não passa, né? Isso não pode. Isso é assédio e isso não pode, né? Então, assim, só que isso tem que ficar claro, às vezes, né, sempre. Por mais que esteja em normas, em documentos, isso tem que ser mostrado, tem que ser dada a relevância que tem, né? Não pode, mas fulano faz, entende? Daí vai por água abaixo. É o que acontece muito na prática, pelo menos o que eu percebi ali no meu trabalho, é que a liderança que nós tínhamos antes, ela, para não se comprometer, às vezes ela não ia atrás para resolver os conflitos. É sempre Uhum. as mesmas pessoas que causam as situações. E são as pessoas que mais reclamam, as que mais chamam a atenção,
e aquelas que sofrem são as que ficam quietas e querem evitar o conflito. E aí a Uhum. gente chega, ó, aconteceu essa situação, não é legal. Ah, mas não adianta falar com ela que ela não vai mudar, vai criar outro problema e fica por assim mesmo, sabe? Uhum. Isso realmente, assim. O que vai, né, assim, eu não quero mais ocupar tanto tempo, eu sei que a gente já está no nosso finalzinho, mas tem uma questão que é o seguinte, quando a gente está falando de um local que tem uma liderança bem definida, tem clareza, tem gestão, né, tem algo que é meio que tem alguém responsável por isso, sabe? E muitas vezes no serviço público é a história que não tem o que o chefe é o presidente da República, sabe? Então é muito em cima, é muito longe do dia a dia. Isso eu senti, não sei se eu comentei com vocês quando eu entrei na URGS, que eu perguntei algumas coisas e aí a área de gestão de pessoas me respondia com o link de uma lei, falando, eu não quero a lei, eu quero saber como é que é. Não, mas a gente não sabe essa lei. Então, assim, era meio que ninguém é dono de nada, sabe? É só a letra da lei, mas a letra da lei um vai interpretar assim, outro assado. Então, às vezes, assim, esse limite que é preciso dar, ele precisa estar ali. É meio como se a gente trouxesse para a psicanálise a função materna e a função paterna. E a organização, o serviço público, muitas vezes, é essa mãe que não frustra, sabe? Que não dá limite. Então, faz o que quer, que a mãe não vai brigar. A mãe vai continuar amando o rebento dela, sabe? E aí precisaria de uma função paterna para dar o limite, assim, para dizer, aqui não vai, sabe? Aqui tá o limite do outro. Então, às vezes eu sinto um pouco disso, assim, o quanto essa cultura organizacional fica frouxa, assim, tem essa liderança atuante. Então, acho que assim, né, Tassiane, perdão, na tua situação, quanto mais próximas vocês, como gestão de pessoas, estiverem da gestão e mais alinhados, bem, aí sim, senão não adianta. Certo, pessoal. Então, acho que se ninguém mais quiser se manifestar, a gente vai encerrando. Queria comentar com vocês que foi assim uma experiência super gratificante essas nossas aulas, embora encontros curtinhos, assim, eu achei que foi tão interessante a própria questão de adaptar esses temas ao setor público, para mim faz bastante sentido, né? Eu dou aula sempre na graduação de administração de empresas, não especificamente, embora já tenha feito trabalhos com o setor público, mas eu achei que fez muito sentido e gostei muito desse trabalho, assim, gostei muito de estar aqui com vocês nessas terças. Fico super à disposição, né, no que precisarem depois, quando tiver lá os momentos de escolher temas de monografia, se alguém quiser trocar alguma ideia, alguma coisa, eu fico muito à disposição também. Tá, Marissa, e fico por ti também, então em breve te mando essas questões Certo. e fico à disposição de vocês. Certo? Em seguida já mando também para a Marissa aqui a apresentação para compartilhar. Isso, combinado. Tá, Amanhã, então, a gravação já vai para o mundo também. tá. Obrigada a todos. Boa noite e tudo de bom. Certo. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada.